assunto de hoje é muito importante. Daniel, capítulo 9. Tá bom? Daniel, capítulo 9. E o versículo de número 21 a seguir. Eu vou ler esses versículos, depois eu vou comentar algumas coisas e vamos fazer já algumas leituras subsequentes, tá bom? Eu vou prometer para vocês que eu vou ser bem didático, vou prometer uma sequência de aprendizado em blocos. Eu vou dividir essa aula em 3 blocos. Então, enquanto o primeiro bloco não tiver entendido, nós não passamos para o segundo, entendeu? Então, quando o segundo tiver entendido, não passamos para o terceiro. Aí, quando chegarmos no último bloco, porque senão não dá para darmos continuidade. Essa aqui é a profecia que é a chave da escatologia bíblica. Capítulo 9, versículo de número 21. Deixa eu já pegar aqui. 9, 21. Nove 21 diz-nos assim: estando eu ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E me instruiu, olha só, ele foi instruído, né? Me instruiu, falando comigo, e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Versículo 23. No princípio das tuas súplicas, Daniel estava orando por Israel, saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido da palavra, entende a visão. Aí começa aqui, no versículo 24. 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir os santos dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe. Olha que o P aqui está com um P maiúsculo. 7 semanas. E 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais o povo. E não será mais. Agora, olha que o príncipe aqui está com letra minúscula, já não é o mesmo príncipe. E o povo do príncipe, com P minúsculo, tudo, você vai ver a diferença, vai dar, que há de vir, destruirá a cidade santa e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. Versículo 27. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana, olha só, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas da abominação virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será determinado. Bom, primeira coisa que eu quero tratar com vocês aqui, essa aqui, como eu falei na aula passada, é a chave da escatologia bíblica. Se você quiser entender escatologia, o entendimento está a partir daqui. Então você pode ler Daniel, você pode ler Ezequiel, você pode ler o livro do Apocalipse, você pode ler as palavras de Jesus no Sermão no Monte, no Sermão, no capítulo 24. Mas se você não entender a chave da escatologia, você vai se perder. Porque essas profecias, elas falam do início, do meio e do fim. Olha a importância de entender essas 70 semanas, tá bom? Então, eu quero começar falando com vocês. Está aí, eu mandei aqui para vocês aí na
nessa parte das 70 semanas, por exemplo, uma introdução pequena histórica. Por exemplo, essa profecia das 70 semanas ela é considerada o esqueleto profético da Bíblia, porque ela conecta o presente, o passado e o futuro e abre um espaço para a igreja. Ela foi entregue a Daniel por meio de um anjo, Gabriel, no ano 538 a.C., no primeiro ano do rei Dário, o Medo. Então, tudo isso é importante. Aqui nessa pequena introdução, tem duas coisas importantes. Então, o anjo que trouxe a profecia, um mensageiro, o Gabriel, o anjo, é o mesmo anjo que, lembra quando nós estudamos Cristologia, que trouxe a mensagem, salve a agraciada, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. É o mesmo anjo que trouxe a mensagem do nascimento de Jesus. Pode falar. Ele fala que o anjo voa direito. Hã? Aqui ele fala que o anjo voa. Exatamente, mas ele não está dizendo que ele tem asa, né? O voar aqui é a locomoção, é sair da onde ele está para a terra. Então ele veio, para que eu entenda como leitor, eu preciso ler e entender que para um ser sair do céu, do terceiro céu, para vir para a terra, eu como humano, eu preciso entender que ele voe. Mas não... Que ele precisa ter asa, que a dependência da asa é algo que o anjo precisa de asa para vir batendo do céu para cá. Então a asa é a capacidade que o anjo tem da velocidade. E outra coisa, ele veio voando numa velocidade rápida. Mesmo instante ele já está respondendo a Daniel. Mas para que o leitor entenda, tem que dizer, o anjo veio. Como que ele veio? Ele veio voando. Então, realmente, ele está aqui voando. Mas não quer dizer que ele tem asa. Da mesma forma que ele apareceu lá para dar a mensagem a Maria, ele aparece, vem do céu, traz a mensagem, e ele aparece também aos pastores, e ele não está com asa, né? Ou seja, não precisa de bater. Então, os próprios judeus já sabiam que anjo não tem asas. A asa está mais para os cristãos que estudam menos. Essa é a grande realidade. Acredita? Tem café ou não? Ah, tá fazendo. É porque, por exemplo, eu vi açúcar. Eu vi o copo. Tô parecendo Abraão agora, irmão. Só tá faltando o sacrifício. Aí eu vi um negocinho preto que eu pensei que era café. Esse negocinho aqui tá por exemplo, é o pozinho do café. Eu falei, mas eu não tenho café. Tá? Então, dentro desse aspecto, desse texto aqui que nós lemos, exatamente, são duas coisas importantes. E o que é importante também aqui saber? Saber que, quando lemos aqui o Daniel capítulo 9, nós iremos saber o quê? Quem era o rei. Então, em Daniel capítulo 9, versículo 1, olha que legal entender. 9:1. No ano, olha ele aí, olha o rei aí, olha ele sentado ali do nosso lado. A epígrafe está escrita, a oração de Daniel e as 70 semanas e o Messias. No ano primeiro de Dário, filho de Assuero. Entendeu? Aqui foi exatamente nesse período que ele teve a revelação dessas 70 semanas proféticas. Então aí eu tenho já um rei, eu tenho quem trouxe a mensagem, foi um anjo Gabriel, e aí no ano, se eu tenho o rei, eu tenho a data aproximada, que é uma data de 538 antes de Cristo. Então, aí automaticamente, partindo desse princípio aqui, as profecias ou as 70 semanas proféticas de Daniel, elas são semanas determinadas para o povo de Daniel. Então, vocês viram que Daniel estava orando, suplicando, Deus manda o anjo dar a resposta, porque ele é muito amado. E agora, o período aqui, Daniel era um homem que ele estava nesse período aqui do rei Dário. Mas vocês concordam comigo, quando vocês leem o livro de Daniel, quando Daniel foi cativo para a Babilônia, não era Dário, que era Dario, né? Que era o rei. Era Nabucodonosor. Nós falamos isso na aula passada. Era Nabucodonosor. Depois de Nabucodonosor, veio outro rei, que foi um filho
de Nabucodonosor, que foi foi Beltesazar? Beltesazar. Nabucodonosor trouxe cativo destruiu Jerusalém e trouxe cativo todos os escravos de Israel. Nabucodonosor morre e o seu filho assume. E o nome do seu filho é Beltesazar, é isso? Beltesazar. Você não lembra de Daniel? Não, é verdade. É o nome de Daniel. Beltesazar é o nome. Qual é o nome do segundo? Do filho de Nabucodonosor? Daniel, ó. Aqui, ó. Olha, uma coisa importante para você ler o livro de Daniel. Uma coisa importante. Nós temos 12 capítulos aqui. 12 capítulos. Nós temos 12 capítulos. Então, eu preciso entender que do capítulo 1 ao capítulo 6 é história. Hã? Cristão, filho e sucessor de Nabucodonosor, Amel Marduk. Não. Conhecido como Evil Merodach. Não. Belsazar não é o filho de Nabucodonosor, mas sim neto, sendo filho de Nabonido e o sucessor de Nabucodonosor. Belsazar. Quem assumiu depois de Nabucodonosor? Lembra da estátua? É só vocês lembrarem da estátua. Nós conversamos um pouco da estátua. Primeiro império. O primeiro império era a Babilônia, a cabeça de ouro. A cabeça de ouro, e ela foi vencida pelo próximo império que destruiu a Babilônia. Quem destruiu a Babilônia? A Babilônia foi Alexandre Grandes? Ou não? A Babilônia. A Babilônia. A Babilônia fazia parte do Império Persa. Isso. Então, aí nós temos a primeira cabeça de ouro, e agora nós temos quem sucedeu depois. Porque na sequência da Nabucodonosor fala que é Evil Merodach. Se você for, olha aí, agora eu vou falar uma coisa. Tá vendo, Daniel? Não tem 12? Não é 12 livros, não são 12 capítulos históricos. Só tem história aqui do capítulo 1 ao capítulo 6, com flashes de escatologias. Do 7 ao 12, escatologia, revelações, com flashes de história. Então, na realidade, eu não posso, se eu faço uma pergunta dessa para vocês não podem procurar nele inteiro. Eu tenho que automaticamente procurar apenas em 6 capítulos. Exato. Aí eu tenho que, por exemplo, ótimo. No capítulo 1, aqui eu encontro automaticamente já Nabucodonosor. No versículo 2, Daniel interpretando o sonho. É Belsazar. Mas aí você... 5 que é o nome, né? Belsazar. Aí você vem aqui, ó, a estátua de ouro que mandou levantar. Quem foi que mandou levantar? Foi o rei Nabucodonosor. Aí você vai no versículo 4, aqui vem a loucura de quem? Do rei Nabucodonosor. Aí você vem no versículo... No capítulo 5. No capítulo 5, o banquete de quem? Do rei Beltesazar, que foi o sucessor de Nabucodonosor. Você vê? Por história, está aqui na sequência. Só que eu não posso me procurar dele inteiro. Já ele, no próprio livro, tem uma sequência. Nabucodonosor, morre, assume Beltesazar, e ele faz uma festa para os seus grandes, poderosos. E aqui acontece o quê? Acontece nessa passagem, Daniel já estava velhinho. Daniel já estava velhinho. E aparece a mão. E aí o pessoal manda chamar todo mundo e falou: olha, apareceu uma mão escrita aí, Mene Tekel-Parsin. Então ninguém entende, ninguém interpreta. Aí Daniel já estava separado, né? Já estava velhinho, excluído pelo novo rei. Aí falaram assim: olha, na época do teu pai, tinha um homem aí que ele tinha interpretação. Aí chamaram Daniel para fazer a interpretação do sonho. Aí Daniel falou assim: se você entregar a interpretação, eu te colocarei púrpura, te colocarei ouro, te colocarei como terceiro no reino, te colocarei administra tudo, meu irmão.
Daniel chega para o rei e fala assim, ó a diferença dos profetas de hoje, ó. O teu ouro fica contigo, ó. Do 17. Né? No versículo, né? Isso. O teu ouro fica contigo. Agora a interpretação eu te darei. Profanaram tudo, né? Profanaram os utensílios. Nem Nabucodonosor fez isso, ele fez com seus maiores. E isso, tá vendo isso aqui, ó? Você foi achado em falta, essa mão escrito, tem uma escrita que vocês não entendem, ninguém entende, mas eu entendo. Você foi cortado, o teu reino foi cortado e foi, a partir de hoje, você será cortado. E enquanto ele estava conversando sobre isso, quem era que estava entrando lá? Dario. Era você. Era o Dario lá. O rei Dário, o Medo, estava entrando, enquanto eles estavam festejando, estavam penetrando as cidades para destruir. Enquanto eles estavam festejando, planejando, ele mandou cobrir Daniel e Dário entrou e destruiu a Babilônia. Uma nação destruindo a outra nação. Então, eu quis dizer isso só para vocês verem que, em meio a tudo isso que estava acontecendo, Daniel já velho, vem mais um rei que também manda chamá-lo. Então, ao ano que ele teve essa revelação dessas 70 semanas, o povo estava cativo, né, gente? Jerusalém tinha errado, estava cativo, estava sendo cativa da Babilônia. E agora Deus dá essa revelação de 70 anos que o povo iria ficar cativo. Entendeu? E ia chegar ao fim. Então o povo estava esperando que, breve isso vai passar. Aí, automaticamente, Deus dá a revelação para Daniel dessas 70 semanas, só que aí agora, nem Daniel sabia nessa época. Que semana que é. Como que seria isso detalhadamente. Mas tem umas coisas importantes. Mas qual era o nome que deram para Daniel? Era Beltesazar. Tá. Eu tô ficando doido. É parecido o nome. Belsazar é o rei. Belsazar é Daniel. Tá. Parecido. Exatamente. Então, o que acontece? Só aí, quando surge isso, a nação de Israel está sofrendo, o povo está sofrendo, o povo está em pecado, e Deus dá essa revelação dessa profecia. E a primeira coisa que eu preciso entender é que são 70 semanas de ano. Então, como é que funciona isso? Eu separei aqui, porque essa profecia, por exemplo, essa palavra semana aqui, eu vou ler 2 versículos com vocês, que eu quero mostrar que essas palavras são, essas semanas aqui não são semanas de dias. Então, eu preciso entender que essas semanas são semanas de ano. Como assim? Veja, por exemplo, cada dia é um ano. Então, são semanas de ano. Então, não é um dia, é um ano. Cada semana aqui primeira semana, uma semana não tem 7 dias, então cada dia da semana é 7 anos. Então, uma semana seria 7 anos. Então, a primeira coisa que eu vou aqui mostrar para vocês é exatamente isso. Para que eu possa entender as semanas, eu preciso entender que não são semanas de dias, são semanas de anos. A primeira coisa, tá bom? Então, eu tenho 2 textos para ler com vocês aqui. E quais são? Números 14, 34. Quem foi que fez o café aqui? É você, mestre? Tudo bom? Você vai me ensinar a fazer, que eu vou aprender. Números. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que são semanas de... Então, 70 semanas. Então, na realidade, são grupos, né? São grupos de 7 anos. E nós vamos fazer os cálculos aqui de 70 vezes 7. Quem tem a calculadora aí mais fácil? 70 vezes 7. Não, é 70 vezes 7. 7, é 420. 70 vezes 7. Vocês têm que ir aí no celular. 490. Então, na realidade, a profecia ela é fechada com 490 anos. Temos o total. Porque é 7 semanas, mais 62 semanas, mais uma semana. Eu vou voltar para ela, tá? A aula é dividida em 3 partes. Eu não vou partir para nenhuma parte se não ficar claro a primeira, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero tratar com vocês aqui é a expressão
usada 7, que é uma expressão chamada Shabua. Shabua significa, pode ser 7 dias ou 7 anos. Mas 7 aqui, cada 7 aqui é anos. Então, é semanas de ano. Tá bom? Então vamos ler Levítico 14. Números 14, isso. Versículo 34. De Números. 40 anos vocês vão sofrer por causa dos seus pecados. 40 anos. Vocês vão sofrer por causa dos seus pecados, conforme os 40 dias que vocês espionaram a terra, um ano para cada dia. Vocês vão saber o que é ficar contra mim. É números o quê? Números, eu precisava de outro. Eu vou pegar outra tradução. Que tradução você está lendo aí? Números 34? Essa aqui é 14:34. Outra tradução. Segundo o número dos dias em que vocês espiaram a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Opa, ó, leram aí? Cada dia? Representando um ano. Então já era algo normal para o judeu. Cada dia representando um ano. Que aí. Vocês levarão para si as suas iniquidades durante 40 anos e terão experiência do meu desagrado. Agora, Ezequiel 44:6. Livro do profeta Ezequiel. Quatro, seis. Isso. 4:6, Ezequiel. Pode, professor? Pode. Alto. Quando você estiver cumprido esses dias, deite-se sobre o seu lado direito, e você levará sobre si a maldade da casa de Judá durante 40 dias, um dia para cada ano. Ótimo. Agora eu vou pegar o último texto para poder começar a discutir com vocês sobre cada ano e cada semana é um ano, porque isso é bíblico. Então agora nós vamos para Levítico, que vai falar do ano do jubileu, Levítico 25, versículo 8. 25, Levíticos. Vão por 7 semanas de anos. Vamos lá? Espera ainda. Qual é a tradução? NVI. Ótimo, vai. Contem 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Aí, olha aí. E essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. Então façam soar a trombeta no 10º dia do 7º mês. No dia da expiação, façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Ok, tá bom. Aqui é no ano do jubileu. Aqui é o ano do descanso, o ano do jubileu. Então, a linguagem que eu vou tratar com vocês aqui, eu li aqui textos provas, só para dizer o seguinte, mas por que, para vocês mesmos não perguntar, mas por que não é dia? É exatamente para dizer, porque não é dia, é semanas de ano. Então, nós vamos tratar aqui, são 70 semanas de anos. E daí, como nós tratamos? São 70 grupos de 7 anos. Então, aí eu pego 7 vezes o início de que começou a semana, pego 7 no segundo período da semana e pego o último 7 da última parte da semana. Então, ela é dividida aqui, ó. Aí vejam aí, eu fiz uma divisão aí, desçam aí um pouquinho, com vocês que estão aí, ó. Eu fiz uma divisão dos 3 blocos aí. A primeira, 7 anos, 7 semanas, 49 anos, que é o período da reconstrução de Jerusalém. A segunda semana são 62 semanas. 6, 5, 4, 8. Exatamente. E a última semana, que é uma semana só. Uma semana tem 7 anos. Ok? Que essa aí será na grande tribulação. Então, o que nós iremos tratar aqui, o que eu quero ler agora com vocês é, primeiro, a primeira semana, eu quero ler aqui com vocês. A primeira semana está em Daniel 9:25. Agora eu quero ouvir de vocês. Essa semana, essa
7 semanas, essas 7 semanas, vamos fazer o cálculo aqui para ver quantos anos dá, tá? Volte aí em Daniel, por favor. Daniel, capítulo 9, versículo 25. Aí você lê comigo, bem devagarzinho, pode ficar tranquilo, deixa que eu vou ler. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Aqui nós já vamos estudar porque é quando começou as 70 semanas, quando começou a contar, mas não é isso que nós vamos estudar aqui agora, falar agora. Eu só quero o número, tá? Messias, o príncipe, 7 semanas. E o príncipe aqui o príncipe aqui está relacionado ao Messias, porque o príncipe aqui está com letra maiúscula. 7 semanas. A minha tá maiúscula, ungido em maiúsculo e o príncipe. Exatamente. Só ungido em maiúsculo. 7 semanas. Então, primeiro, 7 semanas, calculadora na mão, senhoras e senhores. 7 semanas. Quanto? 7 vezes 7. Dá quantos anos? 49? Então, vamos colocar aí, eu vou colocar aqui também, 49. 49 anos. Então, a primeira semana de Daniel, ela tem 49 anos. Foram 7 semanas. E Daniel diz aqui quando começou a primeira semana. Ele já diz, nós vamos voltar, tá? Agora nós vamos para as outras semanas. Olha que interessante. Ainda está aqui no 25. E 62 semanas. As ruas e as tranqueiras da reedificação, mas os tempos em tempos angustiosos. Bom, aqui nós temos mais 62 semanas. Quanto você faz o cálculo aí? Como que é 62 vezes 7 também. Não é 60? Hã? 434. Anos. 62 vezes 7, 434 anos. Então você junta aí mais 49 anos, deu quantos anos? É isso? 483. Ok, então isso já está cumprido. As 7 primeiras semanas, as 62 semanas, certo? Só que o total da semana são 70, né? Está faltando uma, né? Falta uma semana de 7 anos. Então coloca 7 anos aí para ver. Dá 490. Agora, onde está essa última semana? Vamos ler. Daniel 27, 9:27. 9:27, eu vou ler, tá? E ele firmará um concerto com muitos. Esse aqui é o príncipe, tá? Mas o príncipe do povo. Firmará um concerto com muitos por uma semana. Quanto que é uma semana? É a semana que falta. Das 70 semanas. Certinho? Tudo bem? Ótimo. E na metade da semana fará cessar os sacrifícios e ofertas de manjares, e sobre as asas da abominação virá o assolador, e isso até a consumação, o que está determinado será determinado sobre o assolador. Ou seja, o que está determinado sobre ele está determinado. O que é que eu li aqui para vocês? Primeira coisa, eu li para mostrar para vocês que as 70 semanas ela é dividida em 3 partes, em 3 grupos, que está aí na apostila de vocês. 3 grupos. Agora, são 70 anos. São 70 anos. Antes de começar o nosso assunto, que eu vou ler aqui, 7 semanas, 62 semanas. Todas essas aqui já se cumpriram. Só falta uma semana, que é uma semana de 7 anos. E esses 7 anos ainda vai ser dividido em 2 períodos. 3 anos e meio e 3 anos e meio. Muito obrigado, doutor. 3 anos e meio. Agora, deixa eu voltar aqui para vocês novamente. Bom, então eu tenho certeza, eu tenho consciência aqui que a palavra 7, Shaboa, essa expressão aqui, ela é de anos. Então aqui eu estou fazendo a interpretação das 70 semanas, que são 70 semanas de anos, certo? Está claro para todos? Então, o primeiro período são 7 semanas, que ele fala, depois ele fala mais 62 semanas,
E depois, pode observar que não é mais Daniel que está falando. Quem faz o acordo da última semana é o príncipe. Viram? Ele firmará um acordo. Então, essa semana, ela está no futuro. Tá claro? Podemos dar continuidade? Essa semana, o que é que a semana é aqui? Semanas e anos. Então, nós vamos agora ver quando começou a contar. Porque eu posso perguntar, eu não vou atrapalhar, não quero dificultar, porque ela em si já é complicada. Mas eu preciso falar uma coisa para vocês. Quantos anos são as 70 são 70 anos, certo? Esses 70 anos já não fechou ainda os 70 anos? Será que já fechou esses 70 anos? Será que esses 70 anos já foram fechados? Não. Será que esses 70 anos, dentro da matemática, aqui já foi fechado? Então, eu vou ler alguns textos. Então, eu já tenho consciência que as semanas são semanas de anos. Tá? E que essas semanas foram determinadas para o teu povo e para a tua santa cidade, para Israel, para extinguir o pecado. E algumas coisas aconteceriam. E o que é que aconteceria? Primeiro, aqui, ó, vamos voltar para Daniel. Extinguir aqui, ó. Vamos capítulo 24, por isso tem que ter a Bíblia na mão. Ó, olha só. 6 acontecimentos marcantes deveriam acontecer nessas semanas proféticas. Primeiro, extinguir a transgressão. A palavra transgressão no grego é anomia, que significa violação. Extinguir a transgressão, né? Extinguir a transgressão, o próximo, né? Dar fim ao pecado. Essa parte tá no que o senhor mandou pra gente? Não, é o versículo 24. Versículo 24. Aí tá aqui, ó. Primeiro, extinguir a transgressão da nação israelita. Próximo, dar fim ao pecado, e o pecado aqui é armatiologia mesmo, dar fim ao pecado, e quem está trazendo aqui a mensagem é o anjo Gabriel. Dar fim ao pecado. Próximo, espiar a iniquidade. Tá aí ainda, olha o tanto de coisa que acontece ainda antes da visão. Espiar a iniquidade, trazer justiça eterna, no 24 ainda. No 9:24, tudo num texto só. Achou? Deixa eu ler de novo, ó, o 24. O 24. 70 semanas são determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. Para quê? Qual o propósito das 70 semanas? Extinguir a transgressão do povo. Dar fim ao pecado. Segundo, dar fim ao pecado. Expiar a iniquidade. Olha só. Trazer justiça eterna. Selar a visão profética. E ungir o santo dos santos. Olha só o que vai acontecer. São 6 acontecimentos aqui que precisamos entender. Então, aqui, eu preciso agora identificar quando que começou, para mim saber quando que ela parou e para mim saber quando que ela vai começar novamente, ou se já acabou os 70 anos. Então, para que eu possa dar prosseguimento a nossa aula, eu preciso agora entender quando que as 70 semanas começaram. Então, eu sei que a revelação foi dada, era um rei. Qual era o rei? Quando Daniel era vivo? Não, Dário. Então, uma coisa é quando Daniel recebeu as 70 semanas, certo? Outra coisa é quando realmente elas começaram. Por quê? Nós vamos entender qual era o rei que reinava para nós termos a data certa. Então, aqui vocês vão aí na apostila, por favor. Na apostila, pode ir aí na introdução e no que eu mandei aí para vocês, tá bom? Por exemplo, ó, a primeira estrutura, tá? Jerusalém, ela é destruída em 568 a.C. por Nabucodonosor. Ele leva os utensílios, isso aqui eu já falei, eu já comentei, né, com vocês. E aqui, ok, do rei Dário, Jerusalém, ok, exílio, o povo está exilhado da terra prometida, a esperança dos judeus, ok, agora vem
o cativo chega ao fim e o decreto do rei Ciro, no ano 538, que permitiu o retorno. Que permitiu o retorno. Agora eu quero ler aqui com vocês a Bíblia. Nós lemos o capítulo 9, o versículo 24. Deixa eu ler com vocês aqui o versículo 25. Olha o que é que o 25 diz, ó. Sabe e entendes, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias. Então ele está dando um princípio. Qual foi? Que período foi esse? Foi o período de Neemias. Agora leia Neemias 2, 1:8. Ali tem a ordem de um rei chamado Artaxerxes. Então nós vamos entender que a partir do texto sagrado de Neemias 2, 1 e 8, que temos a ordem de Artaxerxes para exatamente restaurar e edificar os muros de Jerusalém. Então é a partir dali que as 70 semanas começam. Leia aí para mim. 2 do 1 ao 8? Isso. No mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste, se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre, como não estaria triste ao meu rosto, se a cidade onde estão sepultados meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados. O rei me disse: o que ele pede agora? Então orei a Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este teu servo encontrou favor em tua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada a seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei: se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que eu me permita passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Até o 8 ou até o 9? Tá bom, até o 8 tá bom. Mas qual é a data aí? Qual era o rei que estava aí? Então, as 70... Daniel fala que desde a ordem para restaurar Jerusalém. Então, aqui é a reconstrução de Jerusalém. E a ordem foi dada, segundo a Enciclopédia Britânica, Artaxerxes corresponde ao ano 445 a.C. Então, que ele começou as 70 semanas de Daniel começou quando Neemias, na reconstrução do templo. Então começou a contar as primeiros anos, né? Os primeiros 7 anos, ou 7 semanas, que vão dar igual? 7 anos é uma semana, né? 7 anos é uma semana. Mas o período do início por Artaxerxes dá quanto tempo? Dá quantos anos? 49 anos. Então vai dar 49 anos. Iniciou com o rei Artaxerxes para a reconstrução de Jerusalém. Então aí eu entendo que as semanas começam no período do rei Artaxerxes para restaurar Jerusalém, para que o povo possa adorar a Deus sem pecado, sem mácula. Começa ali, ok? Tá aqui, ó, para reconstruir. Aí ele já fala a segunda parte, né? Que a segunda parte ele já diz assim, ainda no versículo 25. Ainda no versículo 25, segundo período, que é as 62 semanas, né? As 62 semanas. Aí olha que interessante. 25 ainda. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Então aí nós já entendemos que essa ordem foi dada pelo rei. Então não tem nada a ver com Nabucodonosor, nem Daniel, é outro período.
Tá bom? E já vai para o período de Neemias. Começou a contar em Neemias. Ótimo. Isso é um igual do Daniel. Isso. Então, aí, ela começou antes. Aí, o que acontece no 25? Ainda. Porque, aí, ó, vou ler novamente. Sabe, entende? Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias. Ao Messias. O príncipe. 7 semanas. E 62 semanas. Ponto. Essas 62 semanas aí vai até o Calvário. Até ele ser cortado. Até a morte do Messias. Até a morte. Pega aí onde eu mandei para vocês aqui, ó, primeiro período. Aí primeiro período. Pegou aí? Ele inicia no decreto de Artaxerxes, 445 a 442 a.C., Neemias 2, que nós lemos, que fala da história da reconstrução dos muros, né? O povo trabalhava e o povo zombava, né? E o fim foi em cerca de 396 a.C., a cidade ela é organizada e restaurada. Agora, o segundo período, que é 62 semanas, é uma continuação após os 49 anos, que são após as 7 semanas. Então, ela segue uma sequência de contagem. Então, aí, na história, Israel passa pelo domínio do persa, grego, né? Alexandre e os seus sucessores, Roma, e o clímax das 62 semanas está onde? Na morte do Messias no ano 30 a 33 depois de Cristo. Então, o Messias, o ungido é cortado. E quando que o ungido é cortado? Vamos ler aqui no versículo 26. Ó, agora é Bíblia, tá? E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais o povo, e não será mais. Então, depois das 62 semanas, como que tá? Tem tradução que diz cortado. Como eu disse assim, depois de 62 semanas, o ungido será morto. Oi. E não terá nada. O povo de um príncipe com P minúsculo, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim virá como a inundação. Então ele está, exatamente, aqui está dizendo o seguinte, que esse príncipe aqui será morto, será cortado, será morto. Aponta diretamente para o ano 33 da era cristã, em que Cristo é simplesmente morto e tirado. Ele é tirado. Tirado. E a partir dessa forma que ele é tirado aqui, ele sai de cena. E ele saindo de cena, olha o que o texto diz, né? Qual é a consequência? No ano 70 da era cristã, o general Tito entrou em Jerusalém e destruiu de novo. Parece que brincadeira, gente. No ano 70 da era cristã, Deus manda construir, começa a contagem. No ano 70 da era cristã, da nossa era, o general vem, Tito, e destrói Jerusalém, destrói o templo e fica só um muro, que é conhecido como Muro das Lamentações. Só fica um muro, é destruído de novo no ano 70. O que não tinha mais, matou todos os judeus que tinha, todas as árvores que tinha em Jerusalém acabaram porque não tinha mais árvore, porque crucificou todos os judeus que tinham. E os judeus que estavam no ano 70 fugiram, que eram chamados de diáspora, fugiram. E os que fugiram, até hoje, aonde eles estão, eles têm uma esperança de retorno para a sua terra prometida, que é Israel. Mas, bom, voltando aqui, no 25 ainda, depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. O povo do príncipe, tá? O povo do príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. O povo do príncipe que há de vir. E seu fim será como uma inundação, até o fim haverá guerra, estão determinada a assolação. O versículo 27 diz assim, e ele firmará um concerto com muitos por ele quem? O príncipe. Não é mais o príncipe, não é mais o
não é não é mais o príncipe Messias. É o príncipe que irá se apresentar como se fosse o Messias para o povo. Porque aí a mesma profecia que ela traz a história, ela vai para o futuro demais. Daniel viu coisas demais no futuro. Daniel viu coisas demais. Isso aqui nós estamos lendo Daniel. Daniel está vendo o que está acontecendo. Daniel teve a profecia das 70 semanas, que enxergou tudo que está acontecendo hoje e o que vai acontecer no mundo. Tudo que já está determinado para as nações e para o anticristo. Daniel viu demais para a sua era, para a sua época. Ou seja, Deus revelou demais. Ele ser sábio e entende. Aí ele falou, mas Senhor, é para o nosso tempo? Para que tempo que é isso? E esse povo, tudo isso aqui, essa desolação toda, entendeu? Então, o que acontece agora? O período, todo o segundo processo de todos os impérios se passaram e agora acontece essa última semana. Então, o que é que eu quero dizer aqui? Voltar aqui. Que eu quero voltar aqui na apostila, sobre o terceiro período, nessa última semana. Nessa última semana. A primeira semana é 49, a segunda é 62, o segundo período é 62. Ela encerra com a morte de Cristo, com o ungido sendo tirado, certo? Agora é isso que eu quero perguntar para vocês, uma coisa interessante. O ungido foi tirado. Posso falar uma coisa para vocês? O ungido foi morto. O ungido aqui foi morto. As semanas pararam de contar. As semanas com a morte de Cristo, com a retirada do ungido aqui, as semanas pararam de contar. Nós estamos bem nessa parada de contar. E aí, boa. Nós estamos no intervalo, nessa diáspora aí, que já fazem quase 2000 anos. Então, uma profecia que era para ser 400, a profecia que era para ser de 490 anos, ela se esticou para quase 2000 anos, só que a profecia parou a contagem com a morte do ungido. Então, a profecia, as semanas pararam de ser contadas. Quando vai contar? Ótimo. Não, calma. Agora nós vamos para o próximo passo. Não, agora eu quero voltar. Agora eu quero ir com vocês aqui para... Primeiro nós já entendemos a questão de Neemias, reconstrução, certo? Quando começou. Então tem nada a ver com Daniel, da época de Daniel. Daniel tem a revelação, mas iniciou na época de Neemias, reconstrução do templo. Né? Então depois ela segue uma sequência automaticamente por todos os impérios. E aqui, eu quero que vocês agora abram a apostila. Não, eu quero que a apostila mesmo. Trouxeram a apostila? Sim. Na apostila... Não, é porque é por partes. Né, por partes. Porque na apostila de vocês aí, eu separei na apostila tem a sexta dispensação. Sim. Que foi a pauta da última aula. Exatamente. Que a sexta dispensação é a dispensação da igreja. Tá? Porque aonde Cristo morreu? Qual o período que ele morreu? Qual o rei que era? Qual o ano que era? Então, no ano que Jesus morreu, foi exatamente quando ele foi tirado, as semanas pararam de contar. Então... No final das 62 semanas. No final, o que é que o texto diz aqui no 26? Olha o que é que o versículo 26 diz. Depois das 62 semanas será morto o Messias. Então, no final, quando ele foi morto, as semanas pararam de contar. Cessaram. E já fazem 2000 anos que as semanas pararam de ser contadas. Vai voltar a ser contadas para se complementar às 70. Mas nós já vamos para ela, que é a última semana. São 7 anos. Que são 7 anos. Mas antes disso, por exemplo, tá na apostila, tá? Só vou ler isso aqui, ó, que interessante. Por exemplo, a dispensação da igreja. Essa dispensação, página 27.
Ela teve início com a inauguração da igreja no Pentecostes, com o derramamento do poder, com a descida do Espírito Santo, a igreja, né? E essa dispensação dura quase 2000 anos de história. Findará com o retorno de Cristo para buscar a sua noiva, a igreja. Todos nós somos membros dessa geração privilegiada, conhecida como a dispensação da graça ou dispensação do Espírito. A presente dispensação começou na época do Império Romano, no ano 33 da era cristã. Então, começou no ano 33 depois de Cristo. Então, se eu calcular as 70 semanas de anos como 70 grupos de 70 anos, descobrimos que Cristo nasceu por volta da 65ª semana profética de anos e exerceu seu ministério por mais de 4 semanas proféticas de anos, ou seja, 4 vezes 7 é igual a 28. 28 mais 5 é igual a 33 anos, o período do seu ministério terreno, quando Cristo nasceu no Império Romano. Então, Cristo nasceu no Império Romano. E essa última semana parou de se contar. Agora, vamos voltar aqui para a apostila que eu mandei. Vamos ler de novo aqui os textos. Agora nós vamos para a última semana. Então, podemos recapitular aqui? Olhem aqui para mim. Bíblia na mão. Então, quem teve a visão foi Daniel. Daniel era um dos presos cativos, só que ele estava no palácio, no mesmo período de Ezequiel. Ele teve essa visão. Então, ele passou por 3 impérios. Só que quando ele teve a visão, não foi nenhum do império dele. Então, quando a profecia começa das 70 semanas, volta para... Qual é o nome do rei? Nabucodonosor. Não, Neemias, na reconstrução, da ordem da reconstrução do templo. É quando começa as profecias. É quando o rei Artaxerxes. É o início das profecias. As 62 semanas. Então, quanto que dá 70? 70 dá 49? E 62 dá quantos anos? Juntando as duas, dão quantos anos? 483. Então, já se cumpriram 483 anos proféticos. Que dão quantas semanas? 60. Vai 7. Quantas semanas? 59. Como é que é? Vamos lá, eu quero que todos. 69? Dá 69. Então está faltando uma. Essa uma semana é que a igreja foi injetada. Essa uma semana é um período de quase 2000 anos que já tem. Então, com a morte do ungido, a semana para de contar. Quando ela voltar a contar, conclui o período do gentio. As 70 semanas vão ser concluídas. Deus é tão fiel que ela parou de contar, irmãos. E com ela parando de contar, nós tivemos acesso à salvação. Porque foi por causa de Cristo que hoje nós somos salvos. E quanto mais tempo passa esse período de dispensação, mais pessoas têm a oportunidade de serem salvas. Só que ela está parada. Agora, a última semana tem que começar, certo? Vamos ver? Agora nós vamos ver se a igreja vai estar aqui ou não está, ou se nós. Vamos ver quando vai começar? Pode começar agora? Pode. Não, agora não. Não, porque ele tem que ficar 1000 anos aí, né? Não, pera ainda. As semanas podem começar agora? A última semana? A última semana pode começar agora? Está no intervalo? Nós estamos em 8, vamos, vai. Nós estamos no intervalo. O que é que quebra esse intervalo dessa última? O que faz começar essa última semana? Como é que é? Fala aí de novo. A última. Então, essa última semana, mas não é o príncipe que tem que aparecer? Mas é o príncipe da Pode observar que quem vai estar aqui vai ser um príncipe. mas é o príncipe. A profecia é para um príncipe e o povo vai entender que ele é príncipe. Porque ele é o futuro governante da terra. Ele é o futuro rei da terra, esse príncipe. Ele vai governar por 3 anos e meio. Tá aí, ó. Vamos ler de novo na profecia antes de ler a última. Versículo de número... Vamos começar pelo 26. Depois das 60... aí é o seguinte, certo? Depois das 62 semanas,
será tirado e não será mais. Aí o que é que vai acontecer? O povo do príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. Ele vai destruir, o príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. Mas pera ainda, posso falar uma coisa para vocês? Tem um problema seríssimo aqui. Não tem o santuário hoje. Não tem o santuário hoje? O santuário foi destruído na década de 70. O Tito, né? O Tito. Foi o general Tito. Só que agora o povo não tem santuário. O terceiro templo está em projeto para reconstrução. Inclusive, o próprio presidente dos Estados Unidos está apoiando a construção do novo templo de Israel para o povo judeu. É a única nação. Essa nação, eles já estão desde a época de 70 sem templo. Ninguém tem. Fala uma nação. Muçulmano, tem templo ou não tem? Por que tanto tempo está demorando tanto deles construir esse templo? Profecia, né? Não, quando se construir o templo, já está sendo tudo preparado para voltar a ter. Se construir o templo, vai ter que voltar sacrifício, voltar sacerdote, voltar as ofertas, voltar a expiação, extinguir transgressão, trazer justiça, ter o Santos dos Santos. Não, nós não podemos estar aqui, né? Se construir, já é um sinal, é um relógio profético e escatológico, um sinal para o início da contagem regressiva da última semana iniciar. O doido do Trump tá apoiando, não tá longe de acontecer, não. Pode acontecer. Tá hoje, né? Mais perto que a gente imagina. Porque precisa de finanças, né, para construir. Mas o problema não é só o apoio, é que lá vai voltar a praticar o rito, todos esses ritos que eu estou falando aqui. Oferta de sacrifício. Que é os antigos, né? Antigos, né? Antes de Jesus. Aquilo que Jesus veio extinguir em nós, extinguir o nosso pecado, purificar, que já cumpriu, eles vão fazer lá. Entendeu? Então, a construção do terceiro templo, para nós, é um sinal profético das 70 semanas iniciarem. A qualquer hora, a qualquer momento, algo pode acontecer na Terra, entendeu? Que é o quê? Que é a última semana profética de Daniel. E a última semana de Daniel é exatamente o quê? A última semana é a tribulação. Para ela começar. O templo tem que ser construído. Não, se o templo lá já está construído, está tudo ok, As guerras tem que ter um dominador único, tem que ter um imperador único, tem que ter o que vai salvar o mundo de todos os impérios. Aí firmará uma aliança com Israel. Aí ele vai firmar por 7 anos. Que é uma semana. Tá aí, ó. Ele firmará por uma Semana. E na metade da semana fará cessar. Por quanto? Uma semana tem quantos anos? 7 anos? Então, divide aí 7. Vai dar quantos dias? 3 anos e meio vai estar... 3 anos e meio. Ótimo. Mas vai dar quantos anos? Quantos dias? 3 dias e meio. Não, dias. Calculadora aí. Tem que ser calculadora. 365 vezes... Vai ser 7 semanas, dividido em meio, 3 anos e meio, 3 anos e meio. Então, agora eu quero saber quantos dias tem essa semana. Não é 7 anos? Eu quero saber qual é a metade de 7 anos. 3 anos e meio. 3 e meio. Isso. Quantos dias? 100 vezes... Não, 200. Quanto? Metade de 6. Dividido por 2. 1277. 1277 está relacionado à primeira metade, né? 3 anos e meio, Aí eu coloco mais 1200 e... Ótimo. Então, eu vou falar 2 coisas antes de entrar nesse assunto, tá? Então, essa última semana, os dias dela são contados diferente desses 2000 anos. Por quê? Esses 1277,5. Os primeiros... ele vai firmar um pacto e vai simbolizar a falsa paz. Então todos vão adorar e os judeus também vão reconhecer como o Messias que veio. Eles vão reconhecer que veio. Para nós,
Para nós, ele já veio. Para eles, está vindo. Está chegando agora. Para eles, ele é o verdadeiro. Para nós, ele é o falso. E como você lê isso? Agora você vai pegar aí a primeira semana, Apocalipse 6. Rapidinho. Eu vou voltar, tá? Apocalipse 6. Eu vou ler ele. 6:1. Aonde nós fomos agora, tá? No último livro da Bíblia. Nós estamos tratando de uma profecia no Antigo, que eu estou lendo o primeiro versículo escatológico de Apocalipse. Imagina a riqueza dessa profecia. Então ela vai do passado, vai do presente, vai do futuro, a profecia. Está escrito assim, e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia com voz de trovão, vem ver. E olhei, eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi um segundo animal dizendo, vem ver. E saiu o outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi-lhe dado que tirasse a paz da terra, e que matasse os outros. E foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, eu vi um terceiro animal dizendo, vem ver. E olhei, e eis que um cavalo preto que estava sentado sobre ele tinha uma balança na mão. E havia uma voz no meio de 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevadas por 1 dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem ver. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado o poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com pestes, e com feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, e foi, eu nem vou ler o restante do selo. Eu vou só falar o primeiro selo. O primeiro selo, aqui tem 4 cavaleiros. Esse primeiro cavaleiro aqui é um cavalo branco. O que é que o branco simboliza? Só que esse aqui é um cavalo que ele não é Jesus. Porque esse cavalo aqui foi-lhe dado um arco, ele tinha uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Versículo 2. Ele não nasceu vitorioso. Ele saiu vitorioso para vencer e foi-lhe dado uma coroa. Jesus já nasceu rei. Então esse é o falso Cristo. Esse é o anticristo. Esse é o Cristo, esse é o anticristo que irá reinar nos primeiros 3 anos e meio da última semana de Daniel. Dias. Então ele vai reinar. E ele só vai ser descoberto porque ele vai querer ser adorado. Aí os judeus não vão o adorar, vai profanar o sacrifício. Aí não pode. Ele vai profanar o santuário, tá vendo? Em 3 anos e meio. Aí depois de 3 anos e meio, aí vem a verdadeira grande tribulação. Que a tribulação mesmo não é 7 anos. Viu que essa última semana ela é dividida em 2 períodos? O primeiro período é falsa paz. E o segundo período é destruição total. É abominação, desolação, os 7, as trombetas, são todos os eventos catastróficos que vão acontecer no período da segunda parte dos 3 anos e meio da grande tribulação. Então, a partir dali, aí vem os horrores da grande tribulação. Só que aí tem uma coisa que nós precisamos agora voltar aqui e entender no último. Veja o texto aí na aplicação, né? Na última aqui, né? Na última semana. O anticristo firmará um concerto, né? Com Israel por 7 anos, mas ele quebrará o concerto em 3 anos e meio. Porque ele vai trazer paz sobre todas as nações. Então ele vai firmar na metade da semana. E nós aprendemos que uma semana é de 7 anos. Então, em 3 anos e meio, será quebrado e a abominação e o desolador no templo. E o que é que ele vai fazer?
o anticristo vai perseguir e exterminar quem? Os israelitas de novo. Israel de novo sendo julgado e perseguido e destruído. E vai destruir. Nessa segunda metade. Vai destruir o povo inteiro. Vai destruir todos. Agora nós temos que pegar duas coisas. Quando começa essa semana e agora quando termina essa semana. Na verdade, tem que saber onde que a gente está nesse meio aí. Tipo, é 1000 e quantos anos? Ainda estamos no intervalo. Não, então, mas... Eu já quero saber qual parte do intervalo que tá. Nós estamos no intervalo. Acabou no intervalo. Tá acabando o intervalo. Nós estamos no intervalo que está acabando, que os sinais que mostram para Israel, tudo que Israel é o relógio da profecia. Tudo que acontece lá, nós temos que estar de orelha em pé, porque é o que mostra. Se voltar a oferecer sacrifício, construção do segundo templo, união, paz. Por isso que a Bíblia diz, quando vos disserem que há paz e segurança, haverá repetida destruição. Então nós temos que tomar muito cuidado quando dizer assim, há um tratado de paz, há paz em Israel, há paz. Por que tem guerra lá desde quando foi decretada nação? Por causa disso aqui, isso é profético. Nunca tem. Até onde o templo vai ser construído está profanado. Até aonde Moisés ofereceu os sacrifícios, tem muçulmanos, um exemplo. A porta onde o Messias vai entrar está fechada. Então tem que existir uma restauração, a reconstrução da cidade. Então, para poder tudo isso acontecer. Então, do templo, do sacerdócio. O templo vai ter que ser reconstruído porque esse templo vai ser usado no milênio. Vou já antecipar. Quem vai reinar nesse templo que vai ser construído? O príncipe. O príncipe de Daniel. E o príncipe de Daniel, não o desolador, mas o que foi arrancado, é ele que vai reinar no milênio, é ele que vai reinar, ele é o futuro rei da terra no milênio. O verdadeiro. Porque ele vai destruir o falso príncipe, o falso Cristo. Vai destruir a besta, o anticristo, o falso profeta, e lançar no lago de fogo e implantar o milênio. Agora, isso nos últimos 3 anos e meio. No final. Então vamos recapitular aqui. Tá? Volta aí no primeiro período. Vamos nessa estrutura que eu mandei para vocês aqui, nessa linhagem do tempo aí, ó, que eu coloquei aí. Então, só para reforçarmos aqui. Tem uma que eu mandei que tem a linhagem do tempo e tem a imagem dividida, com o período, a duração, o evento e a situação. Tá logo embaixo. Isso, está embaixo. Isso. Por exemplo, então agora deixa eu olhar para vocês. Na quarta linha do tempo, dispensacional. Isso. Agora, deixa eu olhar para vocês. Agora vamos conversar juntos. Vamos conversar juntos. Eu mostrei um cavalo só aqui, né? Eu mostrei aqui Apocalipse 6, o cavaleiro que simboliza a falsa paz. Mas deixa eu mostrar também o 19, Apocalipse 19. Eu vou mostrar o verdadeiro. Não. O das Olimpíadas é o do 6. É vocês. Capítulo 19, versículo 11. Por gentileza. Quando tiver ok. Eu vou mostrar por que esse é verdadeiro, que o outro é falso, porque o outro simboliza o anticristo, porque vai ser dada a coroa, vai ser lhe dado tudo, ele não tem nada. Saiu vitorioso para vencer, achando que vai vencer, tá tudo contra ele já está tudo determinado. Versículo 11 do capítulo 19. E vi o céu aberto, e o que estava aberto, eis que um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Olha a justiça de Daniel. Olha a justiça que Daniel estava falando. Peleja com justiça, e os seus olhos eram como chamas de fogo, e sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Como? Uma veste salpicada de sangue. Só porque foi ele que
sofreu no Calvário e morreu na cruz. E só ele tinha esse direito e o poder de julgar. Esse é verdadeiro. Para nós é verdadeiro. Nós sabemos, está descendo aqui, ó. Nós entendemos quem é Cristo, porque ele redimiu os nossos pecados pelo seu sangue. Olha aqui. Vestido cavalo branco, vestido de linho fino, branco e puro, e sua boca saía uma aguda espada para ferir as nações com vara e regê-las com varas de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E na sua veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor. Então, esse aqui eu não tenho dúvida que é Jesus. Então, esse é o verdadeiro. Então, que momento isso aqui vai acontecer? Agora, nós vamos iniciar um reprise aqui de tudo, tá? Para nas próximas aulas nós irmos falando. Então, vamos lá. Então, primeiro, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Volta para Daniel 9. Volta para as 70 semanas. Agora... é isso aí. Então, a primeira semana são 7 semanas, certo? 49 anos. Ok? Daniel 9. Então, a primeira semana, 7 semanas, 49 anos, reconstrução de Jerusalém por Neemias. Ok? Quando iniciou. A continuidade das 62 semanas, 334 anos. 434 anos, perdão. Vai até a morte de Cristo no Calvário, certo? O ungido cortado. A partir daí acontece o intervalo da igreja. A partir daí nós estamos há quase 2000 anos nesse intervalo. E a última semana ela é escatológica, ela é futura, ela é a grande tribulação. Deus vai julgar o povo em 3 anos e meio só, não é 7 anos. Se ele não tivesse abreviado os 7 em 3 anos e meio, não se salvaria ninguém. Até o acordo. Por que eu digo isso para vocês? Agora eu quero começar com um ponto. Uma dúvida. A igreja vai subir antes dessa última semana? Pergunta para todo mundo ouvir aí. Mais alto, assim, faz a pergunta assim mais alto, por favor. A igreja vai subir antes da semana? A igreja, as 70 semanas, a última semana vai começar quando a igreja for arrebatada. Eu já dei a resposta que não queria. Exatamente. Entendeu? Tá claro? Então, quando vai começar a última semana profética? Quando a igreja for arrebatada. O Espírito Santo vai sair da terra com os santos. Vai para a eternidade. Agora, o que é mais lindo de você e eu sabermos é que enquanto a igreja vai sair da terra por 7, vai ser arrebatada, não vai? Que eu vou tratar esse assunto do arrebatamento. Quando ela sair para o arrebatamento, automaticamente o espírito do anticristo, que já existe, vai se manifestar, e o anticristo vai se manifestar com o cavaleiro do Apocalipse do capítulo 6, o falso profeta, com a falsa paz. Não, nós não vamos estar aqui, nós vamos sofrer as dores. Não, as dores de parto. Antes de tudo isso acontecer, nós vamos sofrer, porque é fim do tempo, é fim de épocas. Agora, o que é que nós temos que estar alerta para o que está acontecendo no país e no mundo, e principalmente Israel, porque essa profecia foi para Israel, Jerusalém está lá, está acontecendo. 75% das profecias, olha só, às vezes nós queremos só saber de Novo Testamento, mas 75% das profecias são direcionadas para Israel, não é nem para a igreja. O que o senhor fala faz sentido, porque eu vi um vídeo do tempo, eu acho que quando ele assumiu a presidência agora, da última vez, e o filho dele chegou pro presidente anterior e falou assim: com
começou agora. Aí, tipo, o cara tava com cara de sorriso assim, como que é o nome do ex-presidente dos Estados Unidos? Não é? Bush ou Barack? O tiozinho lá. O tiozinho lá. Ah, o Biden. É, ele tava bem alegre assim, quando o filho chegou e falou assim, começou agora, ele fechou a cara, tipo, e ficou tipo uma cara de preocupação. Assim. E aí tá tudo, como o pastor mesmo falou, que ele tá apoiando a construção do novo templo e tudo mais, é tudo conectado. Na minha visão. Eu quero que tá tudo conectado. Tudo conectado. Aí tem uma relação muito forte com isso. Eu não sei o que é ainda, mas é muito forte. Porque eu não vou entrar nesse assunto agora para não sair da profecia, mas a nação de Israel receberá poder. Por quê? Quem é a nação que é odiada? O pessoal odeiam de graça Israel. Os canhões vão estar todo mundo lá. Se você puxar todas as guerras que houve, desde quando Israel ele vem lutando. Desde quando ele é decretado nação em 1948, ele vem lutando e vence as guerras, mesmo sem condições. Todo mundo se revolta contra ele, ele consegue vencer a guerra. Um país desse tamanhozinho. É tudo uma coisa miraculosa. Agora, Israel é o relógio da profecia da escatologia, das 70 semanas de Daniel. Porque o que acontece lá, a igreja que tem que perceber, entendeu? Porque eles lá vão receber o Cristo, que para nós é o anticristo. O nosso Cristo veio há 2000 anos atrás e vai voltar para nos buscar. O Cristo o Messias prometido, que vai aparecer para Israel, é o Messias que vai ser o falso, que enganará todos. Enganará os escolhidos, até os escolhidos, nos 3 anos e meio. Ele enganará. Então os judeus, pastores, eles abrirão os olhos e entenderão que ele é o anticristo após os 3 anos e meio. Só depois dos 3 anos e meio, quando ele profanar o templo. Porque não existe, ninguém profana o templo. Templo profanado, para um judeu, como é que se profana? É o lugar mais santo, mais sagrado do mundo. Ele não profana nem um muro, rapaz. Profana aquele muro lá. Não se profana nem o muro das lamentações que sobrou do templo. Imagina o templo. Se ele for querer ele mesmo oferecer sacrifício, ou sabe, ele mesmo querer ser sacerdote, aí que os judeus veem, opa, isso não, mas... Como assim? Não tem um tempo. Não, você não pode fazer isso. É ilegal. Não. Aí que vai começar a grande tribulação pesada, que é a guerra. E tudo está relacionado com política. Nós não falamos sobre política, mas o anticristo, ele vai ser político. Ele vai ter poder bélico, poder religioso. Religioso e vai ter poder político e religioso no anticristo. Político ele vai ter poder político e religioso. Então ele vai dominar a religião. Não é à toa que ele vai colocar o número da marca, a marca da besta. Ninguém compra, ninguém vende se não tiver o número da besta. E o número da besta é 666. Meia besta, meia dragão e meia falso profeta. Então até o comprar e vender no período da grande tribulação, no mundo, vai ser controlado pelo anticristo. Então, trabalhar a última semana, a grande tribulação, é o anticristo reinando. É a abominação. Desculpa cortar, mas é o que eu falei. É a abominação. Como muito envolvido nisso. Hoje a Casa Branca deu um comunicado falando que o Donald Trump falou: se preciso for, usarei armamento, poder bélico, bélico, nesse sentido, para poder manter o direito de expressar, como é o nome? A liberdade de expressão no mundo. No mundo todo. Se precisa for, ele vai usar a arma, o sistema. Sim, no mundo. Eu esqueci a palavra agora. O líder da profecia é o líder que vai comandar o mundo. Pode perguntar. É o número da besta. É meia besta, meia dragão e meia falso profeta. É um número que as pessoas vão receber no segundo período da última semana, dos últimos 3 anos e meio, que essas pessoas vai ser controlada pelo governo. Então, eu vou comprar um pão, aí eu vou comprar uma água. Você vai ter, você só compra ou vende, se mantém se tiver esse número, né? Que é o número da besta. E esse número, se você recebe, você põe
um ponto final à sua salvação. Porque os que ficarem vão ter como ser salvo. É só não receber a marca da besta. Tem um filme que chama O Preço do Amanhã, e o cara ele tem, tipo, o tempo que ele tem, ele é didático. Tudo que ele vai passar, ele vai comprar, desse jeito. Ele vai passar no cartão alguma coisa que toma de menos não sei quanto tempo de vida. Muito bom isso aí. É isso aí, é esse controle total. É isso mesmo. Bom filme isso aí. Eu vou mandar no Bom filme. Agora, uma coisa importante. A última semana, ela vai ter 2 dimensões. Uma física e uma espiritual. A partir do arrebatamento, as pessoas interpretam muito errado. Porque vai ter 2 dimensões a partir daí. Ou seja, a igreja vai ser arrebatada. Certo? Então, enquanto 7 anos vai estar acontecendo aqui na Terra, todos os arrebatados de quando criou o céu e a terra, até o dia, se for agora, pode ser hoje, amanhã, e hoje pode começar a última semana de Daniel, que é a grande tribulação. Se a igreja for arrebatada, a igreja vai ficar 7 anos nas boldas do Cordeiro. Então, desde Adão até se acontecer agora, todos os salvos vão estar nas boldas, vão para os céus, receber os galardões. Nós vamos ter uma aula explicando sobre isso. Depois dos galardões, nós iremos para a grande ceia, a grande santa ceia, onde o próprio Cristo, não o falso, lá na ceia, vai estar conosco na ceia nos servindo. Tá. No Apocalipse. Apocalipse 19. Está no Apocalipse 19 que eu vou tratar isso. Porque eu não estou nem saindo aqui de Daniel. Porque a gente está... Então, eu só estou dando o clímax da profecia de Daniel para nós podermos falar na próxima aula sobre arrebatamento e as 2 esferas. O que nós precisamos entender é que a última semana, ela não é só dividida em 2 períodos, mas também em 2 estágios. Os que estarão na terra e os que estarão no céu. Professor, quem aceitou Jesus já tem essa salvação, mas pode perder ela? Olha, uma vez salvo para sempre, eu não sou 100% calvinista, não. Eu sou assim, posso dizer assim, de 65 a 70. Mas a salvação é algo divino, algo que não se negocia, algo que o homem na terra não pode mensurar, porque não fui eu que salvei, entendeu? Ninguém. Não fui eu que morri, não fui eu que estava na cruz, não fui eu que morri. Quem sou eu para pegar textos bíblicos e dizer que você perde salvação, entendeu? Agora, os pecados das práticas, os pecados é que destrói as pessoas. O que está aqui, extinguir a transgressão, colocar fim ao pecado, expiar a iniquidade, tudo isso aqui é transgressão. É a restauração, né, da cidade. Então, uma vez salvo, você pode até não perder a salvação. Agora, os seus atos aqui, né, na terra, diz muito. Se aconteceu o arrebatamento agora e você praticou um pecado, assassinou alguém, fez alguma coisa que não era para fazer, que possa acontecer, eu acredito que você possa perder no momento do arrebatamento, entendeu? Eu falo, agora, no momento do arrebatamento, você pega, mata uma pessoa, atropela uma pessoa, adultera que não é para adulterar, mata não é para matar, desobedece às leis estabelecidas por Deus, e não teve tempo nem de você pedir perdão, um exemplo, aconteceu ali, agora, e você está ali no sangue, igual Caim, um exemplo, está ali no sangue ainda, e aconteceu o arrebatamento, não tem data, não tem hora, não tem dia. Esse período aí, desse mistério, dessa era da igreja, de 2000 anos, não tem data para Jesus, para começar a contagem. A contagem começa quando Jesus volta. E é invisível ainda. O povo desaparece. Então, eu é que tenho que estar bem aqui, né? Se eu estiver bem, eu soubo. Agora vai ficar uma quantidade de pessoas aqui, sim. Crentes e judeus também, e gentios. Todas as nações que conhecem de tudo e vão saber de tudo. E vão ser também os pregadores que vão pregar. Eu sabia de tudo. Muitos vão correr aqui e não vão. O pastor Alexandre possa não estar aqui.
A esposa pode não estar aqui, eu posso não estar aqui, ou ele pode não estar aqui, e vai vir uns aqui e vão... Nossa, fala porque eu também não vou aqui. Não, você também não vai estar aqui. Nós, não, mas vão, as pessoas vão, na hora, se acontecer, se essa semana... vamos voltar para a última semana. Se ela começar a contar agora, o que é que significa? Que Jesus arrebatou a igreja. Então, se ela arrebatou, eu fiquei. Se a semana começou a ser contada... Mas a gente vai saber arrebatado, por exemplo, eu espero que a gente, nós seremos, né? Mas se nós não... Ficarmos, vamos dar... Então, na hora, você vai descobrir na hora. Quer que eu te diga? Quer que eu te diga? Espírito Santo vai ser retirado de você. Você vai pedir perdão e não vai conseguir se sentir perdoado. Vai querer ler a Bíblia e não vai entender. Tá vendo isso que nós estamos tudo falando aqui? Vamos sentar, nós aqui, vamos ficar aqui que todos nós ficamos. Nós vamos ficar aqui, ó. Eu, vocês, eu tô aqui explicando. Com a maior paciência, indo, voltando, até conheço um pouco. Mas eu vou chegar e dizer, é 7 o quê? É 7, não sei. Mas fica aí, Dario. Eu tô bem... Quem é que vai entender? Vai ter os escolhidos. Para falar mais uma vez o que é que está acontecendo. O pastor falou aquele dia, né, pastor? Então, a gente vê entender o amor de Deus que é tão grande que mesmo após isso, Deus ainda vai deixar os escolhidos para poder falar do povo que vai ficar aqui no Benéfico. Espírito Santo através deles, né? Exatamente. Vai ter as pessoas específicas que vão pregar na grande tribulação. Porque eu e você, nós vamos estar, sabe aonde? Nas bodas do Cordeiro, participando. Participando das bodas do Cordeiro com todos os santos. Vai estar lá. Olha só como é que nós vamos estar. Vamos estar com Abraão, Isaac, Jacó, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, com Ageu, com Zacarias, com Malaquim, com Mateus, com Marcos, com Lucas, com João, com Atos. Quem? Adão e Eva, você vai ver, vai dizer Adão e Eva. Adão! Glória a Adão! E vai estar, você vai ver Adão e Eva, irmão. Todos salvos. Elias já entra no... Não, dos que não é pastor lá. Vamos devagar. Aí o que é que acontece? Pode seguir eles lá e nos próximos. Nós vamos, por exemplo, vai ter Elias é um profeta como Enoque, que podem ser as testemunhas, as duas testemunhas que vão pregar no mundo inteiro, com os mesmos sinais que aconteciam no passado. Porque as pessoas pensam que 2000 anos é alguma coisa, mas Deus vai tratar do mesmo jeitinho que tratou sempre, dando oportunidade para o povo se arrepender. Deus é tremendo, porque já faz quase 2000 anos que Ele está dando oportunidade. Se converte, raça. Se converte, povo ruim. Se converte, coração ruim. Se converte. Por isso que a igreja, quando se levanta, irmão, tem que se levantar para pregar. Porque se a igreja se levanta e não pregar, se eu não tiver esperança do arrebatamento, eu vou ter esperança só aqui na terra. Eu tenho que ter esperança, Dário, que a minha vida não se baseia somente aqui. Se eu morrer, eu vou para o céu. Se eu desaparecer agora, eu estou na eternidade, já no estado intermediário, só aguardando o toque da trombeta. Nós vamos tratar sobre isso. Senão nossa vida fica muito filosófica, só com vida morreu, acabou não, mano. A nossa filosofia não é de Sócrates, não é de Aristóteles, de matéria, não. A nossa é de espírito eterno. Morreu, segue o juízo eterno, vida eterna, com Deus ou com o diabo. Então, enquanto tivermos aqui, enquanto nós tivermos a bodas do Cordeiro, que eu vou explicar nas próximas aulas, eu vou falar sobre o arrebatamento, que vai ser, nós vamos ser arrebatados numa velocidade de 7 milésimos do segundo. Então, se acontecer agora o arrebatamento, a contagem da última semana começa com o desaparecimento do povo. Puf, aí a contagem começa dos anos até terminar. Aí fecha as 70 semanas proféticas de Daniel. Deixados para trás. Em 3 volumes. Muito bom de assistir. Vamos.
Vamos refletir para encerrarmos? Bom, então, me fale aí sobre as 70 semanas. A palavra-chave 7 é o quê? As semanas de ano. Ok, então, essa primeira... Pode ser dia, pode ser ano, mas nas 70 semanas são anos, porque já era normal para os judeus isso aqui, entender isso. E então os primeiros 7 anos já se cumpriram. As primeiras 7 semanas, perdão, já se cumpriram, que é com a reconstrução de Jerusalém, começada por Neemias e ordenada pelo rei Artaxerxes, certo? Começou as semanas. E aí vem as 62 semanas, até 434 anos, que vem até o ungido, até Jesus morrer, com todos os impérios, passa por todos os impérios. E com a morte do Cristo, e ele sendo tirado, estas semanas param a contagem. Parando a contagem, temos um intervalo de 2000 anos já, de intervalo, interessante, é intervalo, tá? E é um intervalão, hein? Que intervalo, hein? E porque era para se cumprir a profecia já. Então, quando Jesus voltar, esse intervalo acaba, aí as semanas continuam como nem se tivesse parado. Elas continuam como se nem tivesse parado para concluir as 70 semanas proféticas. Então, a igreja estará no céu. Na terra, nós vamos falar só sobre a grande tribulação depois nas próximas aulas. A grande tribulação na terra. E depois a igreja, depois de 7 anos, Jesus volta em glória, em revelação total. E na segunda vinda física de Jesus, aí os judeus vão reconhecer que aquele era o verdadeiro que eles desprezaram há 2000 anos atrás. Vai vir um espírito de súplica sobre eles. Todas Israel se dobrará e reconhecerá que ele é o Messias verdadeiro. Aí o que é que ele faz? Destrói o anticristo, a besta, e os que estiveram salvos, ele vem para a salvação e ele implanta o milênio, que nós vamos estudar depois. Entendeu? Aí, reinado de paz. Por isso que vai existir uma nova Jerusalém, uma coisa bem... Tá certo? Recapitulando, mais alguma pergunta? Muito fácil essa semana, né? Essas 70 semanas. Vou falar que Deus está com muita pressa, né? Porque pra gente um ano, pra ele é 20, né? Porque pra gente um ano, pra Deus é nada, né? Não, E o tempo agora tá passando tão rápido, assim. A gente ontem estava no domingo, daqui a pouco já chega no domingo. Exato. Então, né? Deus Pode acontecer. A única coisa dessa última semana é que ela não tem. Ela só tem sinais De que que está chegando. Entendeu? Então, todos sinais já estão anunciados que a semana vai começar a contar. Só falta acontecer. Todos os sinais que mostram que a. Eu falei quando Jesus vai voltar quando todos souberem dele, né? Mas se um único príncipe, né, dominar o mundo, todo vai saber que aquele é o príncipe, vão achar que é ele, então todos vão entender que... Não, é uma interpretação equivocada de Mateus. É. O mundo inteiro, de alguma forma ou de outra, vai saber. Principalmente porque vai ser governo mundial, né? Unificando tudo, vai ficar mais fácil todo mundo saber. Exatamente. Então, mais uma profecia. Pode ser. Não posso lhe dar a certeza, mas pode ser. Porque, nesse caso, pode perguntar. Até todos virarem crente, Deus não tá? Hã? Quando todos virarem crente, Deus volta, né? Não. Eu estou acabando de dizer para você que pode ser agora. Pode ser hoje a volta do rei. Então, pode ser hoje a volta do rei. Então, qual é o problema para nós hoje? É estar preparado sempre. Vigiando e orando sempre. Porque esse período, ele não disse o dia e não disse a hora. E perguntaram para ele, mestre, quando isso irá? Não, calma. Só o Pai sabe. Agora, para encerrar essa aula, posso dizer para vocês? Ele sabe, hoje.
o dia e a hora que ele vai vir. Jesus. Jesus sabe o dia e a hora. Vai. Deus abençoe a todos. Eu vou responder fora da aula. Deus abençoe a todos os alunos. Muito obrigado. Deixe quietinho, vem estudar conosco. Deus abençoe.